Hoje é sexta-feira, dia 30 de julho. O mês está quase terminando e agradecemos a Deus, porque nos tem dado forças, porque nos tem falado o que precisamos ouvir. O louvor, ele é muito importante na nossa vida. É muito importante que a gente não viva só na oração, na vida de oração pedindo, mas também sendo reconhecidos, sabendo ser gratos. É muito importante a oração que reconhece a santidade de Deus pelas obras que faz na nossa vida. Por isso, no Pai Nosso, Jesus ensinou isso. Pai, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus é reconhecer a sua santidade por tanto bem que nos tem feito. Lembre-se disso, tá bem? Não viva só para pedir, mas viva também muito, muito mais para agradecer, reconhecer. Vamos ao Evangelho de hoje, que nos ajuda a entender cada vez mais os caminhos de Deus. Evangelho em Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, não podemos querer Deus segundo as nossas conveniências. Deus não pode se enquadrar nos nossos esquemas. Somos nós que devemos nos enquadrar no pensamento de Deus. Somos nós que somos imagem e semelhança dele. Não é ele que é imagem e semelhança nossa. Mas dentro de nós, a soberba, um pecado tão grave, faz com que a gente queira enquadrar até Deus dentro dos nossos esquemas. Foi assim com Jesus, quando ele chegou na própria terra dele, em Nazaré. Chegou ali e eles conheciam, sabiam bem a sua proveniência. Até aquele tempo ele tinha vivido como um jovem comum, um homem da aldeia de Nazaré, um filho de carpinteiro e carpinteiro como o pai, um trabalhador manual, e de repente chega com uma sabedoria tão grande, fazendo milagres inclusive. Em vez de questionarem: meu Deus, mas como esse homem tem tanta sabedoria, e se admirarem para o bem, ao contrário, se admiraram para o mal. A encarnação quer dizer o modo como Cristo se tornou homem. Tomou entre nós um corpo, carne humana. É sempre um escândalo. Escandaliza o ser humano de todos os tempos. Escandalizou naquele tempo também. Eles não podiam pensar isto. Como Deus poderia ter se rebaixado tanto? Deus não se tornaria alguém tão humilde. Deus não se esvaziaria tanto de sua glória para ser um carpinteiro, para ser um homem que viveu uma vida comum até agora. Nem um profeta, para eles, enquadrar um profeta nesses esquemas já era um escândalo. Muito mais ainda o Messias e, acima de tudo, Deus, nem pensar. Então, a encarnação de Cristo sempre foi um problema que desafia homens e mulheres de todos os tempos e nos escandaliza. Vai escandalizar, sobretudo, quando a cruz chegar. Como é que Deus se transformou em alguém tão fraco, tão frágil, que morreu dessa maneira tão vil, que não teve poder de salvar a si mesmo? Então aqui está algo que é muito importante: não querer enquadrar Deus, não querer que Deus se submeta ao nosso esquema, às nossas medidas. Deixar Deus ser Deus e falar o que Ele quiser, sendo Ele Deus. Somos nós que devemos acolher as suas palavras. Ele sabe o que deve nos dizer, Ele sabe o remédio que nos cura. Não somos nós que devemos lhe dizer que remédios queremos tomar. Eu fico pensando como isso se repete.
O Papa, às vezes, nem acabou de soltar um documento e vários já estão questionando como ele está dizendo isso, por que ele está dizendo aquilo, quem é ele para falar? Ele é o Papa, sucessor de Pedro, que recolhe a opinião da igreja no mundo inteiro, que tem o que a maioria de nós jamais vai sonhar em ter, esse conhecimento recolhido de muita observação, de muita vivência, de muito contato com bispos do mundo inteiro, com especialistas do mundo inteiro, e alguém que não tem uma vivência nem sequer de longe próxima dessa experiência gigantesca dele, para não falar da unção que ele tem espiritual, já está questionando no dia seguinte ao lançamento de uma carta sua, por exemplo, o mesmo esquema que se repete. Vamos repetindo. Olha, o Papa, um argentino do fim do mundo, alguns vão dizer. João 23, quando foi falar as primeiras palavras, já o enquadravam. Um homem simplório, parece mais um homem da zona rural. É assim que nós somos. Queremos que a nossa sabedoria e o nosso pensamento dirijam até Deus, dirijam os homens e mulheres de Deus. Não aceitamos a profecia quando ela não se enquadra. Oxalá não se enquadre, porque senão não é profecia, não liberta, não é remédio que cura. Vamos pedir para Deus abrir o coração da gente. Deus, nós queremos reconhecer que muitas vezes somos soberbos, e somos cheios de um orgulho espiritual tão grande e nos julgamos donos da verdade e queremos enquadrar os homens e mulheres de Deus, queremos enquadrar a Tua palavra e até o Senhor mesmo nos nossos esquemas. Nós pedimos perdão por tanta arrogância, Senhor. Pedimos um coração manso e humilde, como foi e é o do Teu Filho Jesus, que nos disse para aprender dele. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por isso não temos a paz que precisamos, por isso semeamos tantas vezes muita discórdia e causamos fraturas, divisões até na Tua igreja. Perdoa-nos, Senhor, e cura-nos de tudo isso que trazemos dentro de nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.